Fala pessoal, seu amigo Luiz Henrique aqui de novo para trazer uma palavra de Deus aí para sua casa, para sua família, para o seu coração. Te lembrar primeiramente de você estar entrando no nosso canal YouTube Cordeiro e Leão e curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho para receber as notificações. E eu quero falar com vocês hoje algo que tem a ver com o que estamos vivendo. Tenho trazido palavras com relação a tudo isso que estamos vivendo nesse tempo difícil, o coronavírus, e eu quero falar para aqueles que estão querendo uma resposta a respeito de tudo que está acontecendo. Se você é uma pessoa que está buscando uma resposta, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Por quê? Quais são seus propósitos? Eu quero falar com você hoje. Presta muita atenção naquilo que vamos abordar. E eu quero começar aqui com um texto e depois, com o tempo, nós vamos chegar no nosso clímax do que eu quero dizer, aquilo que Deus quer fazer com isso tudo, aquilo que Ele está planejando, mesmo nesse tempo de grande dificuldade. Por que o Senhor permitiu isso? O que está acontecendo? Vem aqui comigo. Vamos começar lendo o texto de Gênesis, capítulo 22, no versículo 1 e 2. Deus submeteu a Abraão a uma prova. Convocando-o, disse: Abraão, Abraão. E o que ele disse? Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, seu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Deus manda Isaque fazer algo fora da lógica, fora do entendimento, fora da compreensão, porque ele mesmo tinha dado Isaque uma promessa para um velho idoso, como a sua senhora, a sua esposa, Sarai, na época, idosa. Como eles poderiam ter um filho? Foi um milagre surreal. Mas eles tiveram esse filho com mais de 100 anos de idade, um grande milagre. E quando ele acontece, o próprio Deus que tinha dito que Abraão seria pai de grandes multidões através desse filho, agora diz: sacrifica-o, mata esse filho. É fora da lógica, fora da realidade, fora da condição. Mas Abraão, mesmo sem entender, contra toda esperança, contra toda lógica, ele confiou em Deus. Ele obedeceu o Senhor e confiou que Deus cumpriria a tua promessa. Olha que interessante no versículo 5, quando Abraão já está lá no monte que Deus indicou para Abraão levar Isaque, ele fala com um dos seus moços na hora que estava indo para matar Isaque, para sacrificar Isaque. Abraão ordenou a um dos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Voltaremos no plural. Eu e o menino subiremos, só os dois, e voltaremos no plural, os dois. Ele creu que Deus faria algo sobrenatural. Ressuscitaria talvez Isaque morto pela facada, não importa como, mas Abraão confiou em Deus. E o que eu quero te dizer hoje com isso é que talvez não é a resposta que você estava esperando. Eu não tenho a resposta, assim como você não tem a resposta do porquê que isso está acontecendo, dos propósitos de Deus, apesar de que isso aponta para o fim dos tempos. Mas eu não quero falar desse tema hoje. Quero falar especificamente do porquê, para quê, qual o propósito, o que está acontecendo, não importa. Assim como Abraão não compreendeu a lógica de Deus, porque inescrutáveis são os seus caminhos, não podemos compreender os teus desígnios, que são profundos e altíssimos, muito acima de nós. Assim, dessa mesma forma que possamos ter a fé de Abraão e nos render a Ele e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar com o Senhor, eu quero cumprir os teus propósitos, mesmo sem compreender, e confiar, assim como Abraão confiou de todo o seu coração, apesar de o que Deus pediu para ele ser totalmente ilógico. Você já percebeu que muitas vezes a gente pede algo a Deus, pergunta algo e talvez venha um silêncio? Entenda que o silêncio de Deus é instrutivo, o silêncio de Deus é didático também, ele nos ensina, ele fala conosco
porque nem sempre a resposta é aquilo que queremos. Às vezes o moldar do Senhor nos transforma. Por exemplo, o tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o tempo intertestamentário, mostra que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem através de profeta, nada escriturístico, nada foi escrito, acrescentado no cânon bíblico. E esse tempo moldou os judeus, que eram completamente idólatras por causa do silêncio, da falta de Deus, da busca de Deus. Eles se voltaram poderosamente para Deus e se tornaram muito buscadores de Deus, muito firmes no Senhor. Então o silêncio de Deus também ensina e nos ensina a buscá-lo. Muitas vezes o que pedimos nem sempre recebemos a resposta que esperamos. Por exemplo, os discípulos de Jesus no Novo Testamento, ali em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, do 6 ao 8, eles perguntam: Senhor, quando virá a remissão de Israel? Quando virá o tempo em que o governo político, é isso que eles estavam esperando, um governo político, um grande homem político chegaria e tornaria a nação de Israel poderosa. Quando virá esse tempo? E Jesus fala: isso não compete a vós. Com muito jeitinho, com muita sabedoria, educação, ele fala: não é da sua conta, não é da sua conta. Mas, aí o que importa é recebereis poder e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então isso que vocês perguntaram não importa, o que importa, vai e pregue meu evangelho, vocês serão minhas testemunhas, vão glorificar o nome do Senhor. Não pensa aí em quem será o grande político que vai chegar para remir Israel. Não, não é isso. Então, nem sempre a resposta é o que a gente espera, nem sempre é aquilo que nós queremos que vai acontecer. Devemos apenas confiar. Não podemos esquecer, Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a gente possa descansar nisso. Todas as coisas, as provas, as lutas, as dificuldades. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio tentação sobre vós, senão humana, mas Deus é fiel e não permite tentação acima do que vocês podem suportar. Antes, com a provação, Ele dá o escape para que possam resistir. Então compreenda esse Deus bom, que não permite que algo aconteça acima do que a gente pode aguentar. Não, Ele não faz isso. Muito pelo contrário. Com a prova, com a provação e não tentação, perceba o texto, Ele dá o escape para que a gente possa resistir. Deus é bom a todo tempo. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. Isaías 55, versículo 8 diz isso: meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, meus caminhos são maiores que os seus caminhos, assim como o céu é muito maior do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores que os seus e os meus caminhos maiores que os seus. Então devemos confiar nele, ele é o Todo-Poderoso, nos entregar completamente a esse Senhor maravilhoso, confiar nele de todo o nosso coração, porque ele tem cuidado de nós, ele está cuidando a todo momento. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo, se não me engano, 7, vai dizer: descansa no Senhor, confia no Senhor, envia a sua carga sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado da gente, Ele tem guardado. Entrega a sua vida ao Senhor, apenas isso, entrega, porque Ele tem cuidado de vós. Lança as vossas ansiedades no Senhor. Outro texto, outra versão mais específica de 1 Pedro 5,7 vai dizer: lança as vossas ansiedades no Senhor, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Que a gente possa descansar, confiar, porque assim como quando Israel estava prestes a chegar aquela grande maldição sobre o Egito, quando eles estavam ainda cativos no Egito, era a última praga em que o Senhor mataria o primogênito do Egito, o primogênito de toda a terra. Todos aqueles que passassem o sangue de um cordeiro no batente de suas portas seriam salvos. Aquele anjo da morte iria pular, saltar aquela casa, porque ela pertencia ao Senhor. Páscoa significa isso, pular, saltar. E esse cordeiro, esse sangue desse cordeiro aponta para o sangue do Cordeiro Eterno, o sangue de Jesus Cristo. E é o sangue que está nas nossas vidas.
Clame ao Senhor por esse sangue, entregue totalmente sua vida ao Senhor para que esse sangue esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, nesse tempo difícil, nesses tempos de mortes que estão acontecendo, calamidades que não sabemos se vão piorar ou não, mas devemos confiar no Senhor e entregar nossa vida a Ele para que sejamos protegidos, porque aquele que é protegido pelo Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, a morte não pega. O anjo da morte pulou ali o povo de Israel e vai acontecer o mesmo conosco, que possamos ter essa confiança, que possamos ser intrépidos na nossa fé, como Josué e Caleb, que viram a dificuldade quando chegaram na terra prometida de Canaã, mas não olharam para a dificuldade, creram na promessa de Deus, creram com confiança no Senhor, que possamos ter essa confiança, que possamos descansar no amor de Jesus. Algumas pessoas não compreendem esse amor de Cristo quando elas dizem para outra pessoa: Jesus te ama. Isso não tem impacto, não desce azeite, não tem força espiritual, porque a pessoa não entende nem o quanto Jesus ama ela, o quanto que Jesus te ama. Quanto mais ela poder falar para outra pessoa Jesus te ama, ela ainda não compreendeu esse amor. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Que você possa compreender o tamanho do amor de Jesus por você, que morreu por você na cruz para te salvar, para te dar tudo. Deus sacrificou seu Filho amado por você. Tem preço maior do que esse para ser pago? Então descansa nele, confia nele, viva por ele, se entregue a ele. Eu quero finalizar me lembrando dos discípulos de Jesus, quando eles estavam sofrendo grande perseguição por parte de Roma, grande perseguição, estavam sendo mortos, torturados, perseguidos, coisas terríveis, inimagináveis. E eles oraram em conjunto a Deus, e a oração deles não foi: Senhor, nos livra dessa morte, acaba com nossos inimigos. Não, a oração deles foi: Senhor, que possamos nesse tempo difícil pregar a Tua palavra com intrepidez. Esse texto para mim é surreal, é maravilhoso, é altíssimo, que nós possamos ter essa mesma consciência de confiar no Senhor como Abraão, compreender que as promessas dele se cumprirão como Josué e Caleb, e como os discípulos de Jesus, dizer: Senhor, não importa a situação, que nós possamos cumprir os Teus propósitos, que essa palavra possa entrar em seu coração, possa mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e toda a sua família, em nome de Jesus.